Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Hoje estamos começando a nossa nova temporada. Temos muitas novidades para vocês. Estou aqui eu, Felipe Juan, com a minha irmã. Kátia Rosa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nova temporada. E temos aí muitos episódios e muito conteúdo para a gente oferecer para vocês. Hoje, um episódio muito especial. Nós estamos aqui com a nossa amiga, irmã de jornada e caminhada, Sharon. Sharon, por favor, seja muito bem-vinda e se apresente. Bem-vinda, minha irmã querida. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos aproveitar bastante esse episódio com essa nossa amigona aqui que vai se apresentar pra gente agora. Primeiro, uma alegria estar junto com vocês na Rotas do Sagrado. Um caminho aí que está sendo trilhado, né, para tanta consciência de tantos assuntos que trazem esse olhar para o autoconhecimento, enfim, para a nossa consciência divina. Me chamo Sharon, sou advogada, consteladora familiar e tracei muita coisa, muitos caminhos, muitas rotas durante essa trajetória, não só de transição, porque eu ainda vivo entre tradição e contradição no que diz respeito ao lado profissional. Tanto é que a minha linguagem muitas vezes vai ser um pouco técnica, considerando que não, né, a advogada habita em mim e sempre habitará. Então, tenho algumas características nesse sentido, mas espero contribuir muito com esse episódio e me sinto muito honrada. Obrigada. Gratidão, minha irmã. Gente, falando nisso, o tema do nosso episódio, Fê, fala aí pra galera já ficar aí com a gente. Sim, constelação familiar. Lógico que a gente também não vai se restringir apenas a essa técnica, mas a nossa visão aqui vai ser justamente abrir todas as perspectivas, todas as tratativas do campo ancestral, quais as técnicas que a gente pode usar para harmonizar tudo aquilo que a gente traz no âmbito familiar, de conflitos, de cargas transgeracionais. Então, se você também está migrando de carreira, se você está passando por vários processos na sua vida, como a gente, como a Sharon, e também identifica-se trazendo muitas questões da sua família, no seu inconsciente, padrões que se repetem na sua vida, então fica que esse episódio vai conversar muito com você. E aqui a ideia é justamente a gente fazer essa navegabilidade. Mas, antes da gente começar, Sharon, como é que foi para você, até como curiosidade, né? Como é que foi para você esse despertar, esse chamado para as terapias, para a espiritualidade, para esses movimentos de expansão de consciência, né? Como é que começaram todas essas rotas na sua vida? Bom, sobre a espiritualidade, eu venho de uma família religiosos, grande parte evangélica. Meu avô foi pastor por muito tempo e também a minha família materna ligada ao espiritismo kardecista. Então eu frequentei, né, esses lugares, frequentei essas energias e me identifiquei muito com o espiritismo por muitos anos e ainda, né, faço muito bom uso das doutrinas, dos conceitos do espiritismo. Mas chegou um certo momento que eu achei muito ortodoxo. Isso não é uma característica ruim, e sim algo que eu queria ir além. Né? Me trouxe e eu sou movida por curiosidade, agora um pouco mais calma, né? Com o passar do tempo, com a idade, a gente começa a acomodar. Né? Então, a espiritualidade sempre foi presente. Eu sempre tive também muita questão de ouvir coisas, né? Posso chamar de voz, posso dizer que eu sentia muito o que o outro sentia, só não identificava, e isso me perturbou durante a maior parte da minha vida. Até que eu entendi que era assim. Então, sempre estive em centro espírita, sempre frequentei, estudei, também tinha alguns preconceitos, né, com relação a outras religiões, a outras práticas, na verdade. E também até que eu entendi que, justamente pelo meu preconceito, eu cheguei nesses movimentos, os quais me fizeram e me fazem muito bem hoje. E com relação à constelação, às terapias, principalmente a terapia integrativa, que é o que eu acredito e que eu pratico, porque acredito que nós não somos uma pessoa que só algo, especificamente algo, aquilo resolve.
Eu entendo que todas as religiões, todas as técnicas, todas as ferramentas, todos os pensares, todos levam para o mesmo lugar. Todos os deuses, né? Então, me filiei a algumas ferramentas, técnicas, movimentos que eu mais me identifiquei juntando tudo isso, como é o meu trabalho hoje na terapia. Amiga, e pensa na amiga, se foi super difícil. Bate-papo. Como que foi, assim, a tua escolha de ser advogada, você ir por esse lado, esse caminho, e aí nesse lugar você encontrar as terapias e como que a constelação chegou pra você. E aí, galera, também quero dizer aqui pra vocês que o meu amigo aqui, meu irmão de jornada também, Felipe, também é constelador, né? Então, eu tô aqui nesse lugar também, como já participei de algumas constelações, depois quero falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, que vocês falem pra gente, né? Tipo, isso é muito legal, assim, porque é advogada, e aí vai depois pras terapias, se torna uma grande terapeuta, eu já tive o prazer de estar junto com você, excelente, por sinal, os dois excelentes. O Fê também, né, nessa jornada, entendeu? Que a gente... As buscas todas, né? E também como que chegou. E aí é legal, tipo, a gente também, vocês trazerem pra gente, assim, alguns conceitos, né? Então, o que é constelação familiar? O que é essa postura sistêmica, as terapias sistêmicas? Como que isso conversa, entendeu? Com a gente... E aí a gente flui, eu quero saber, mulher, como que, de uma advogada, como que foi isso, a escolha da advocacia, depois dessa transição, ou se é uma junção, como que você enxerga tudo isso? Bom, antes até do direito, eu tenho uma formação em pedagogia. Formei quando eu tinha 22 anos, eu acho. Não exerci, por vários motivos. Mas eu sempre tive comigo quase que a necessidade de servir, de auxiliar o meu próximo, de ajudar. Muitas vezes até me perdi um pouco nessa ajuda, mas vou guardar isso junto. Quem não, né? Olha aí, gente. Né? Quem muito ajuda precisa ser ajudado, né? Mas tá. E baseado nisso, eu vivi no mundo corporativo durante a minha vida praticamente toda, poucas empresas, mas sim, nesse mundo mais comercial, nessa loucura que é o mundo empresarial, com horário, com meta, enfim. E aí eu fui para o direito, porque naquele momento o direito se adaptava mais ao que eu estava fazendo, e eu sempre tive uma queda, mas eu achava que o direito não era para mim. Pensava, eu, advogada, não combino. E como é a vida, né? Chegou um momento que eu não me via fazendo outra coisa, senão estudando. Não imaginava que iria advogar, não tinha muita ideia. Eu entrei para a faculdade de Direito, e ali na faculdade até foi muito interessante, porque eu ainda não me enxergava naquilo. Quando terminou, aí sim, parece que despertou algo em mim que fez eu ir para a advocacia. Depois de um tempo, eu parei um tempo e fui para os órgãos públicos, né? Como cargo de confiança. Que também foi uma experiência que eu queria ter, que era a experiência por trás do balcão. Porque o advogado vai até a vara e tem aquele pessoal que fica lá atrás. Como funciona essa coisa? Quem é que decide? Quem é que dá lá o enter para que as coisas andem? Tive essa experiência que eu queria muito. E nesse meio do caminho eu já estava nas terapias. Mas como eu cheguei na constelação? Em 2014 eu conheci as constelações familiares por uma curiosidade. Li algo e aquilo eu fui, né? E sempre achando que isso não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho nenhuma questão neste espectro sistêmico para resolver. Mal sabia que eu só tinha para olhar. Ainda tenho e sempre terei. Mas ok, eu olhava assim, né, com uma resistência. Em 2016, eu fiz um curso de extensão na PUC, na mediação, porque eu fiz a mediação, sou mediadora. Também, o que é a mediação? Nada mais é do que um auxiliar para que haja uma composição, uma composição das partes, isso no direito. Para que não chegue lá o litígio, uma sentença, enfim. E aí, parte deste curso de extensão tinha lá um rabisco de constelação familiar. E foi muito interessante. Porque ali despertou, além da minha curiosidade, eu vivi algumas situações nos movimentos que se fizeram nesse curso.
Primeiro eu achei aquilo uma loucura, eu entrei para o hospício, isso não tem absolutamente nada a ver comigo. A gente fez vários movimentos nesse curso, do sucesso, por exemplo, o sucesso ficava chorando longe de mim, eu disse, tá tudo errado. Tudo errado, isso aqui é uma bobagem. Movimentos que, claro, trazem o pai e a mãe também, o que acontecia ali à minha frente, eu disse, não, eu nem sei o que está acontecendo. Era exatamente aquilo, depois eu fui entender. Então, a partir daquele momento, eu comecei a estudar muito as constelações, participar de vários grupos de constelação, fiz várias formações, e quando eu me dei por conta, foi meio que automático. Eu estava fazendo grupos de constelação, primeiro participando como auxiliar da consteladora. E aquilo foi tomando uma forma, e eu não sei precisar a data que aconteceu, a primeira vez que eu conduzi uma constelação em grupo. Não sei, não lembro exatamente. Mas as coisas foram acontecendo. Pois é. Mas o que isso tem a ver com direito ou com a advocacia? Muita coisa. Isso tem a ver não só com a minha questão pessoal, porque, óbvio, eu busquei as constelações por questões pessoais muito fortes, assim como eu busquei várias outras, né, ferramentas, por meu entendimento. Mas a constelação familiar, ela não se atém a um grupo, só aquilo ali. Tu usa, tu utiliza, tu vive aquilo todos os dias. E para mim essa é a grande chave de tudo isso. Eu acho que você falou uma coisa, amiga, que é importante, né, a gente falar, ela como esse caminho, né, da constelação, né, tipo, não como algo, tipo, que é um ponto final, ou algo que vai dar todas as respostas, até porque a gente observa muito isso, né, muitas vezes mais uma confusão, tipo, porque a gente traz muito pro racional, para querer compreender aqueles fenômenos, né, que isso não é tipo uma coisa tão concreta ali para você compreender na hora. E é legal falar disso, né? Porque tem esse movimento, assim, não é uma verdade, não é uma abordagem única. Eu acho que hoje, principalmente atualmente, né? Isso vem se extravasando muito, assim, a gente vem ampliando muito isso, da época de quando começou para hoje. Acho que é importante isso, né? Das pessoas também lembrarem, entenderem um pouco isso, né? Essa questão. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria busca terapêutica, né? Na nossa própria cura, a gente buscou várias ferramentas, a gente continua buscando. É meditação, é constelação, é apometria, é xamanismo, é barra de axis, é reiki. A gente vai buscando caminhos, a gente vai buscando técnicas. Por isso, né, a gente vem nessa questão integrativa. Porque é fundamental compreendermos isso, e não estarmos limitados a uma técnica, a um conceito, né, que fica muito dogmático, ou às vezes pode ficar um pouco deturpado. Né? Então, eu acho que isso dialoga muito até com o nosso próprio desenvolvimento, com a nossa busca terapêutica por sermos assim, por levar... o nosso canal fala sobre isso. Né? São várias rotas. Né? Então, acho que essa prerrogativa é fundamental. Mas uma coisa que também para mim fica muito clara é isso, né? A gente sempre, independente dos caminhos, a gente sempre bate num lugar que a gente precisa olhar para a ancestralidade. Olhar para o campo familiar, olhar para os padrões, né? Hoje em dia a ciência, né? A neurociência, cada vez mais prova que a gente herda os padrões transgeracionais. Está nas mitocôndrias, está nas nossas células, está no DNA, então está tudo manifestado. Estamos falando também de ciência, não estamos falando apenas de teoria ou de espiritualidade. Não, existe muito embasamento, muito fundamento teórico, né? E terapêutico mesmo, independe do nome. Como é abordada uma técnica ou outra. Mas essa técnica surgiu, acho que a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, né? Através do Bert Hellinger, que era um super terapeuta, então ela é muito utilizada hoje e de várias formas, né? Também de várias aplicabilidades, com várias aplicabilidades, tanto para empresas, questões jurídicas, questões de adoção, enfim. Ela é muito vista. Mas também aí a gente já começa a entrar numa outra questão, e aí? O que a gente faz com todas essas informações? Qual o impacto disso para a pessoa? Quais as nossas responsabilidades como consteladores? Né? Tudo que iremos conversar. Mas, enfim, até também para compartilhar um pouquinho, a minha chegada para a constelação veio através dessa necessidade. Quando alguém, inclusive, quando a gente estudava apometria, eu já conheço a Sharon desde a época da apometria, e aí foi dito para mim, olha, né, você está carregando muita carga ancestral, cargas que não são suas, padrões ancestrais, eu nem sabia nem o que era isso.
Eu não sabia nem o que era a constelação. Eu falei, o que é isso? Vá fazer eu recomendo para que você faça um processo desse. Uhum. Eu falei assim, nossa. E a minha amiga que estava do meu lado era consteladora. Eu falei assim, não, já vou fazer, já quero fazer para entender o que é isso. Eu não sabia, não tinha a menor ideia. E a partir da primeira constelação, eu também já falei, eu quero ser constelador. Eu quero fazer isso, eu quero aprender isso, eu quero estudar isso, porque isso faz muito sentido para mim. Contagia, né? A constelação contagia e tu não sai mais. Eu acho que é uma porta só de entrada. É, Pra gente que se identifica e que se vê nesse, né, nesse movimento de identificação, ainda que seja muito dolorido, sim. né? Mas é um caminho que faz sentido. Tem que fazer sentido, né? Eu acho que e não buscar, isso acontece, nossa, teria 1000 exemplos, histórias reais para contar, mas de achar que a constelação vai resolver. Não é sobre quem já está assim, já tem que trabalhar muito a autorresponsabilidade. Porque o ser humano tem por hábito terceirizar a responsabilidade da sua cura, da sua transformação, da sua melhora no sentido de emoções e de comportamento. O ser humano tem esse hábito. Quando a gente entende que a responsabilidade é nossa, tudo fica diferente, né? Lugar de adulto. E eu lembro que uma das vezes uma pessoa me perguntou, tá, mas quantas constelações eu tenho que fazer para isso resolver? Eu olhei para ela, não entendeu nada. Nada. Não é o momento ainda. Fica mais um pouco nesse lugar de desordem e depois a gente conversa. Isso é legal você falar, eu quero saber de vocês, assim. Vocês, existe alguma pessoa que chega até vocês e que vocês olham e falam assim, olha, não é o momento da constelação? Sim. Isso é legal a gente falar por uma questão de responsabilidade também, né? Sim. Do terapeuta, Muito comum. do facilitador, né? Legal falar sobre isso. Vamos só antes, então, falar um pouquinho da base da constelação, só para Sim. deixar bem Tá, claro legal. para quem também está chegando, quem tem curiosidade a respeito da terapia. Uhum. Mas, vamos lá, a gente vai comentando juntos, Sim, tá? sim. Legal. Eu acho que a terapia surge mais ou menos na década de 80, por volta de 1980, através do Bert Hellinger, né? Quando ele também começa a reconhecer essa necessidade de tratativa, porque ele identificava também em consultório que havia muita repetição de carga dentro do âmbito familiar. Padrões repetitivos, né? Paradigmas, crenças limitantes. Então, ele identificava isso. Minha avó fez isso com a minha mãe está fazendo isso comigo, e eu agora estou fazendo isso com a minha filha. Repetindo com meu filho. Você entendeu? Então, essa necessidade é o que gerou uma busca por uma técnica para fazer um tratamento, para trazer uma clareza de consciência, que é o que a gente está discutindo depois de falar qual é o momento de se mexer nesse campo. Mas essa foi a identificação inicial, né? Eu preciso mexer nisso. Tanto que a gente vê na alquimia também tem processos para você limpar as cargas ancestrais, vários caminhos de espiritualidade. O próprio xamã que a gente conhece também, que conhecia o Bert Hellinger pelos próprios movimentos ritualísticos indígenas dos povos ancestrais, ou seja, todo mundo faz algum movimento. O Bert organizou esse movimento, que na verdade no princípio não se chamava nem constelação familiar, chamava-se Aufstellung, que quer dizer posicionamento, ou seja, é como eu me posiciono frente neste campo, frente à minha ancestralidade, é como eu me posiciono frente a essa realidade, numa tentativa de quebrar esses padrões, quebrar essas cargas, né? Quebrar essas limitações. Lógico, trazer a consciência e a suavização, isso também eu acho legal a gente falar. Essa suavização deste campo manifestado, tão carregado, portanto, estresse, dor, luto, trauma, bloqueio, e aí a gente vê todos os casos, né? Porque a partir do momento que eu identifico, né, isso, digamos, no campo, eu identifico aquele movimento, aquele comportamento, aquela situação que se repete. Eu reconheço isso em mim. Aí a gente está pronto. Sim. Isso. Eu tenho uma clareza de conceito. Clareza. Aí exato. eu posso agir. Aí eu não estou mais refém daquele paradigma. Então, acho que o intuito da terapia era justamente esse. Ela se inicia também muito calcada na psicodramatização, só para a gente contar um pouquinho, né? Porque naquela época estava também explodindo esses movimentos terapêuticos. Vamos dramatizar, vamos teatralizar, vamos representar. Você tem um conflito com a sua mãe, você tem um conflito com a sua avó,
Vamos aqui representar isso, vamos trazer, alguém pode representar, vamos reproduzir essa cena, vamos trazer catarse, clareza e consciência. Mas aí também começou-se a ver que havia uma manifestação que extrapolava apenas a representação, né? A manifestação de um campo consciencial, de um campo morfogenético. Esse é o princípio e o desenvolvimento da constelação familiar para que a gente saiba. E aí, hoje em dia, também a gente vê muitas derivações de como o método é feito. De fazer o processo com bonecos, né, individualmente, com cavalos, equinos, enfim, com pessoas sendo representantes na água. Hoje em dia, constelações xamânicas, a gente vê muitos processos. Mas a base, talvez fundamental, seja essa, né? Só para que todo mundo entenda. E aí sim eu acho, né, voltando um pouco à pergunta da Kátia, aí sim a gente começa a ver qual é o momento ideal para a pessoa ter essa abertura de consciência, né? Ela está preparada? Porque eu já vi também alguns casos, por exemplo, da pessoa buscar a constelação porque ela quer o amor da mãe. Ela quer o amor do pai. Ainda que isso não seja claro para ela. Não, né? Mas ela ainda está presa nisso, nessa necessidade. E às vezes não é isso que o campo vai te dar. Tua mãe não recebeu, teu pai não recebeu isso. Você tem que olhar porque você está presa nessa necessidade, nessa carência, nessa fragilidade né, emotiva que existe, afetiva que existe no campo. Você precisa enxergar isso. Não necessariamente você vai fazer a constelação, amanhã tua mãe vai te ligar e falar que te ama, que me perdoe e me desculpe. E isso às vezes não é mágica. Né? E às vezes acaba sendo um choque para a pessoa, de expectativa. Né? E às vezes esse choque de realidade também dói. Também é uma coisa que precisa ser muito bem colocada. Por isso é importante trazer a pessoa para esse lugar de consciência. Para que serve a constelação no caso de cada um, se isso vai, talvez, servir para a pessoa. Porque, assim, quando a gente conversa com uma pessoa, constelador, a gente tem essas percepções, né? Porque, às vezes, chega no momento, a gente pode perguntar, mas o que você veio buscar na constelação? E aí, a gente percebe, inclusive, e principalmente, né, que a gente vai chegar nisso também, o corpo da pessoa, como ela responde, né? Como ela responde essa pergunta? E a partir dessa resposta, a gente consegue perceber se sim ou se não. E já deve ter acontecido, né, Felipe, também de tu, não é recusar, mas é talvez dizer, olha, ainda não é o momento. Exatamente. Acontece. E é importante, né, que tenha-se, principalmente nesses casos assim mais profundos, né, igual o meu caso, né, a primeira constelação que eu participei, né, eu sou filha adotiva, né, tipo assim, então no início eu tinha muitas questões com a minha família biológica, principalmente a minha mãe biológica, negava muito a minha mãe biológica, minha família biológica. Eu era aquela pessoa que falava assim, sabe, mãe, pai é quem cria, entendeu, sei que não conta nada. Então eu passei muitos anos da minha vida negando, né. E nesse processo de negação, o que eu sentia? Um vazio enorme e essa busca desse amor, essa busca de ser amada a qualquer custo, entendeu? Que é o que você tá falando, né? Muitas vezes fala assim, eu vou resolver isso e agora as pessoas vão me amar, eu vou fazer isso, agora minha mãe vai me amar, vai me ver, nessa busca de ser vista, né? Então, tipo assim, eu fui muito nesse lugar. E é interessante você falar do corpo, porque realmente tudo fica no corpo, né? Todas essas memórias ficam no corpo, ela estava falando da genética, né? E aí a gente tem hoje também a nossa epigenética, né? Que é exatamente também esses movimentos. É o que a gente faz no ambiente que a gente tá, o que a gente começa a fazer que modifica os nossos genes também. E por isso que modifica a nossa vida. A gente pode melhorar e aprender todos os dias, né? E essa questão, nessa constelação que eu fui, assim, eu não sabia muito bem. E aí, assim, gente, a gente sempre fala isso aqui, mas é muito importante, vocês estão vendo a gente, tem essa curiosidade, procurarem profissionais preparados, busquem o histórico desses profissionais, conversem com pessoas que já fizeram. Eu já fazia terapia, eu comecei a fazer a terapia em 2013, entendeu? Então, eu já tinha um acompanhamento. É importante que você também já tenha, de repente, um acompanhamento, somente quando é algo, igual no meu caso, que tinha a ver com a ferida da rejeição, do abandono, entendeu? Tantas outras coisas que eu já estava passando, né? Então, é importante que tenha isso e tenha também, depois vocês vão falar, provavelmente, sobre o pós também, né? Então, que tenha isso. Então, quando eu cheguei, olha aqui, eu vou contar essa história que é muito interessante.
Era uma formação, tava rolando uma formação de novos Uhum. consteladores, porque era um constelador muito experiente já, renomado, né, no meio. E a gente sabia que estava tendo essa formação, então acho que iam ter 3 constelações. E quando eu cheguei, eu olhei uma pessoa, uma mulher em específico, e eu já criei um ranço, entendeu? Um ranço. E não sei, na minha memória veio assim, eu não quero essa mulher na minha constelação. Foi justamente Foi aqui, justamente essa mulher que entrou e como minha mãe biológica. imaginei. A minha mãe Berenice. Entendeu? Olha que interessante contar essa história, né? Sim. Porque no meu corpo, assim, e sem racionalizar, tipo, mas não tem nada a ver, foi só Não. é só no corpo, que é como Só você no fala, como que o corpo chega. E quando eu entrei no campo, quando eu me sentei e eu vi toda a dinâmica, né, que eu não vou, a ideia não é falar sobre isso, mas o constelador que estava do meu lado, o facilitador, ele falava para mim assim, respira. Uhum. E eu tava sem respirar. É. Eu estava só sobrevivendo, que é essa Uhum. respiração curtinha que a gente fica, que a gente só tá sobrevivendo. E ele falava, Kátia, respira. E eu não conseguia, entendeu? Tipo assim, na verdade, eu nem ouvia ele. Eu só ouvia o respira, mas aquilo não se conectava com o meu corpo. Uhum. Né? E ele, na bela condição, falou, você quer fazer algum movimento? Você quer ir próximo? Como você quer? Eu falava, não. Você tá sentindo alguma coisa? Eu falava, não. Eu só olhava assim e eu literalmente estava com um bloqueio. Uhum. E era um bloqueio no meu corpo. E, né, olha, é legal vocês falarem, porque eu não sou consteladora, né, não tenho esse chamado, mas o meu chamado é exatamente para o corpo. Como esse Exato. meio também de consciência, Tá. o movimento como consciência, o movimento do corpo. Né? E olha só, o bloqueio da respiração como emoção, entendeu? Das minhas emoções. E, cara, tipo, a constelação finalizou ali, ele me indicou fazer respiração do renascimento, que hoje é a respiração Uhum. consciente, olha os processos todos que a gente vai, Uhum. entendeu? E, tipo, passou-se mais um tempo, eu continuei nos meus processos terapêuticos, eu já tava com uma abertura de reencontro com a minha mãe, entendeu? Mas, tipo assim, foi muito interessante, porque primeiro foi um começo para entender, assim, a minha postura, onde que eu tava nesse lugar. Teu lugar. O meu lugar. Teu lugar nessa história. Entendeu? Tipo, A tua história. E as dores Exatamente. também, né? Quais eram os traumas que estavam ali agindo no meu campo, às vezes que eu nem percebia, que eu não tinha nem consciência direita. A né? consciência. Eu sempre digo, assim, tem uma frase que para mim define um pouco a constelação, que é o caminho de consciência. Não é mágica, não é estalar de dedos, não é uma medicação, é um caminho. Como todo caminho, ele tem uma longa trajetória. E pode naquele momento não fazer sentido. Ah, sim, você acontece. pode, tipo, né? Acho que vocês Acontece. percebem isso. A pessoa vem, faz uma e fala, cara, isso não é pra mim. Sim. Mas se não é, quer dizer que não seja pra mim, não seja pra você, não seja pra você, não seja pra outra pessoa. Porque vem também exatamente pra essa abertura, né? Que é igual a gente vê, a gente falando da aldeia, né? Que a gente se reconectou. Aliás, né? Um beijo pra família da Cher, né? Que a gente ama também, nosso amigo. E lá também tem isso, porque o Felipe falou, tem esse processo também dessas quebras de padrões familiares, né? Com o Tídio, que inclusive tem um episódio aí no nosso podcast, né? Falando exatamente sobre isso, que é legal também da gente falar. E essa importância desse movimento, assim, por exemplo, pra minha vida. Vou puxar um gancho que você falou, né? De querer que a mãe ame ou tal, né? Essa coisa da mãe idealizada que a gente tem, né? Quando eu comecei esses movimentos, ali em 2019, eu fiz a primeira constelação, acho que foi em 2016, né? Mas depois fiz mais algumas, até com vocês também. E aí, em 2019, que foi quando eu consegui reencontrar minha mãe biológica, depois de muitos processos, eu também reencontrei e fiz o contato com a minha avó biológica. E a minha avó não quis me encontrar, não quis falar comigo. Você entendeu? Então, tipo assim, olha como é importante isso. Não quer dizer que agora a gente vai ser a família Margarina, todo mundo feliz. Muito pelo contrário, né? E assim, reconhecer que a minha mãe realmente fez o que ela pôde. Com o que ela tinha. O que ela tinha. Cara, tipo, na minha opinião, não tem a ver com perdão. Até porque eu não tinha nem o que perdoar, entendeu? Porque, tipo assim, cara, quando eu fui ver a história, que a minha avó também tinha abandonado os filhos dela, entendeu? Que a minha mãe, tipo... Foi a única dos filhos que não foi adotada, não teve uma família adotiva. Que ela engravidou de mim com 17 anos. Foi tipo, o ato de amor que ela teve foi de falar assim, ela vai ter uma vida melhor que a minha e me entregar para adoção com uma família que ela conhecia. Entendeu? Naquele momento, né? Aí a terapia cumpriu o propósito, né? Sim. Porque ela está trazendo essa integração da consciência. E essa consciência, né, pra Kátia. Sim, trouxe pra a ela. consciência de que ela fez o que tinha, o que podia com o que ela tinha. Sim. Exatamente. E não é uma postura de
Porque eu converso muito isso com as pessoas, assim, né? Essa coisa do perdão, então é como que agora, então eu tô concordando com tudo que ela fez. Tipo, não é muito legal de falar sobre isso, porque às vezes parece que quando abre uma constelação, aparece algumas coisas, é como se você tivesse que concordar com aquilo que aconteceu, ou como se, tipo, você tivesse que perdoar e esquecer a dor que você passou, entendeu? Como se você tivesse que, tipo, mesmo em questões, né, igual no meu caso, foi um abandono e tal. Não, o abandono aconteceu. Isso não muda. O fato é que o que a gente isso é legal sente falar, não né? muda. Legal falar sobre isso. Talvez não tenha esse entorno de abandono, né? A intenção, digamos, da mãe não era abandonar, e sim talvez muito amor, porque ela talvez não se sentisse pronta para proporcionar para aquela filha tudo que ela queria. Então, por amor, ela talvez tenha tomado essa atitude. E que é claro que para o filho isso vem como um abandono. Como assim? Mãe nenhuma abandona filho. Como minha mãe não me quis? Se a minha mãe não me quis, quem vai me querer? E aí poderia discorrer sobre muito. Sim. Mas, né, voltando para isso. E essa questão do perdão, como eu vejo isso, eu acho que, ok, eu te perdoo. Eu acho muito arrogante. Eu acho de uma arrogância... ok, eu te perdoo agora, fica contigo tudo isso que eu sinto de peso, de tristeza, porque eu te perdoo, agora tu resolve. Eu acho que isso Bert Hellinger falava, né? Eu sinto muito por tudo que aconteceu, eu sinto muito. Né? Agora entendo e fico com o que é meu. O que é meu dessa história? Porque a partir do momento que tu tem a clareza de que a intenção da tua mãe não foi o abandono, ainda que o teu sentimento seja esse, tu consegue manejar, aos poucos, ajustar isso dentro de ti. Né? E eu acho lindo também que não tem essa prerrogativa de superioridade, né? Eu não sou maior nem menor do que você. Eu não tenho autoridade nenhuma para te perdoar. Eu não sou o prejudicado que preciso, tá bom. Exato. Eu te liberto da sua culpa, né? Não, eu sinto muito que ambos vivemos essa situação. Quem perdoa é algo muito maior do que nós. Exato, né? não cabe a nós, né? Entendeu? Eu acho que isso é o cerne da situação toda, porque o caminho fundamental é o dessa neutralidade, né? Da carga em si, senão eu não estou promovendo cura. Eu estou promovendo mais dissociação, mais conflito, mais trauma, mais choque entre as pessoas envolvidas. Eu não estou quebrando padrão nenhum. E a minha desordem aumenta. Porque é um longo caminho, porque eu vejo duas formas, né? É o que você falou, né? Tem, por exemplo, a dor de quem sentiu e que fica... Inegável, né? Exato. E tem o caminho da libertação, porque enquanto eu não me desconecto dessa dor real, eu não tô livre. Por mais que eu fale, por mais... Eu vou caminhar, na verdade, num lugar de bloqueio da vida. Sem uma vitalidade de vida. Porque qual a diferença, assim, no meu corpo, na minha vida, depois que eu reencontrei minha família biológica, depois que eu me conectei de verdade com essa coisa da vida. Cara, ela me deu a vida, meu pai me deu a vida, meu pai Renato me deu a vida. Uau, você entendeu? Tipo, foi um negócio de preencher um vazio, de um encontro da minha raiz, sabe? De falar, cara, eu sei de onde eu vim, sabe? Essa vida toda que chega até mim. Putz, obrigada, né? Olha esse corpo, olha eu, entendeu? Tô aqui. Reconheceu. Reconheci e vibrei nisso, né? Real, assim. Então, quando a gente tem esses dois lugares, né? Tipo, enquanto a gente não compreende que a gente precisa cortar esse cordão, por mais que a gente caminhe nesse lugar do tipo de realmente, se não, cara, foi o que eu passei, o que eu senti, e é uma verdade, entendeu? Tipo assim, esse lugar do eu sinto muito, ele não vai ser autêntico e verdadeiro do dia pra noite. Não. Você não vai olhar e um sinto muito, ele começa aqui, até ele realmente entrar no teu corpo, na tua alma, no teu coração, e isso realmente ser integrado, isso chegar nesse lugar mesmo de amorosidade, é um processo. Por isso que a gente às vezes passa por algumas constelações, por algumas terapias, porque existiu, igual no meu caso, e claro, casos que vocês pegam, existiu a minha menina ferida, existiu a minha criança, e ela precisa ser vista. Aí hoje, eu com as ajudas, com os terapeutas, com o meu trabalho corporal,
de entender também a minha conexão com o meu corpo, e como o meu corpo se pôs. Primeiro eu coloquei meu corpo no mundo para sobreviver, como reação, e também para fugir, muitas vezes, com as minhas práticas, com as minhas coisas. E agora eu volto para o meu corpo como essa ferramenta também transformadora, de poder me autorizar a sentir e acolher. É como se eu desmontasse toda aquela mulher maravilha que eu criei para ir para a vida. Né? E aí é importante isso, assim, galera, tipo, é um processo. A gente tá aqui com 2 grandes terapeutas do assunto, né, experientes, falando sobre isso, né, tipo, da gente ter esse olhar para, assim, do eu e tal, eu vou me acolher, vou fazer minhas apometria, vou fazer minhas coisas, vou me cuidar, vou me ancorar nessa força ancestral, de volta pra Mãe Terra, vou reforçar tudo isso. Agora, ó, tô com outro corpo, né, com o corpo emocional também um pouco mais fortalecido. Sim. E aí eu começo realmente, assim, a conseguir cada vez mais a deixar o outro ir, sem essa, vou te perdoar, vou te libertar, Sim. porque a gente não tem esse poder. Até porque senão a gente também entra naquele movimento de eu. O mundo não gira em torno somente da gente, né? A gente daí se coloca num papel de vítima. E essa poltrona da vítima é muito complicada, né? Eu tenho um exemplo meu também, que eu vou falar rapidinho. Eu sempre tive algumas questões com abandono, mas muito rejeição. Que eu não entendia muito bem porque até eu identificar que era rejeição. Esse era o meu sentimento. Isso foi um caminho, tá? Identifiquei. E aí eu fui buscar lá atrás algumas nas constelações também, e depois eu confirmei com a minha mãe. Eu sempre me senti muito responsável pela infelicidade da minha mãe. Veja bem, eu já estava com um toque de arrogância, achando que ela era infeliz. E por isso, eu tentava compensar. Quando eu me dei conta desse meu manejo com a minha mãe, disse, não, eu preciso olhar para isso. Por que isso? E aí, eu soube, entendi, e a minha mãe confirmou que quando ela estava grávida de mim, ela não queria ter ficado grávida. Tá? Ela ficou. E ela teve algumas tentativas naquele tempo, né, de aborto, né, ia a lugares, enfim. E por 2 vezes, a minha avó materna foi atrás dela e impediu. E o que eu tiro disso? Nossa, minha mãe quis me matar, minha mãe não quis me ter. Talvez eu tivesse tido um pouco disso, sim. Mas aí eu percebi, olha a coragem dessa mulher. Diante de tudo que ela passou, porque só ela sabe o que ela passou, né? Ainda assim, ela permitiu que eu viesse à vida. E me cuidou, e me criou da melhor maneira possível. Olha que mulher maravilhosa. Sabe? É a interpretação... E que em si já é uma transmutação do trauma muito profunda, né? Porque também eu vejo muito isso, né? Como a gente faz também para enxergar o positivo da nossa ancestralidade. De qualquer forma, de qualquer maneira. Exato. Senão a gente também fica muito preso. No julgamento também. No julgamento, na carga negativada. Como se tudo que fosse ruim na minha vida viesse ou é culpa da minha ancestralidade. Exatamente. Então a gente também não pode cair nesse lugar. E eu poderia pensar, nossa, minha mãe tentou me abortar. Tá, e porque aí? eu tenho um trauma, e aí eu fico preso no trauma intrauterino. Mas não... Né? Claro que eu passei e muitas vezes eu preciso voltar para esse lugar e fazer o movimento com a minha mãe. Muito mesmo. E até de se trabalhar, por exemplo. Porque eu sinto no meu corpo isso. E aí quando eu começo a fazer o movimento assim... e o que isso... Tá, tu percebeu isso, Sharon? E o que isso mudou? Mudou tudo. Até porque veio a clareza para mim de algumas outras situações de abuso que eu passei, que eu cheguei a imaginar assim, isso não foi um abuso. Foi. Foi. E talvez eu permitisse, ou, na verdade, eu achava, interpretava como não abuso, porque eu precisava muito ser amada, eu queria ser importante, amada para alguém, por conta daquele meu sentimento de rejeição. Eu não fui rejeitada pela minha mãe. Eu me sentia rejeitada. É diferente. Muito né? A tua mãe não quis te abandonar. Ela te amava tanto que ela precisou fazer isso.
né? Então, assim, eu acho que... Só que não é fácil, não é mágico, não é num estalar de dedos. Tu volta para essa situação, muitas vezes ainda eu volto para essa situação lá Uhum. Sim, na origem. sim. Porque justifica muitas outras coisas na minha vida. E o meu corpo me diz absolutamente, inclusive, qual é o momento que eu tenho que fazer isso de novo. Exatamente, você E é- volta, né? E isso eu acho muito legal também, dessa questão de, por exemplo, que as pessoas idealizam demais e acham que você vai fazer uma constelação, vai resolver, já deu, Não. quebrou o padrão, acabou e tudo, Não. né? Então, é legal também fortalecermos isso, de que muitas vezes nós vamos, e é fundamental, até para nós, quantas vezes a gente não se constela também, Nossa. para fortalecer, para limpar, Uhum. para tirar essa Uhum. epigenética, para manifestar a outra, para ganhar consciência, fazer essa transmutação, Uhum. né? Tem muita carga ainda também no inconsciente, no subconsciente, né? O quanto eu preciso desenvolver minha consciência, revisitar, ou até também fazer outros exercícios, né? Meditativos, Uhum. de honrar a ancestralidade, de rituais mesmo, de Uhum. processos de cura. Não é só apenas ali uma constelação que vai fazer Não. tudo mudar. E aquilo que a pessoa espera da constelação, né? Por isso que eu gosto de ouvir o constelado. O que você espera depois que a constelação? Qual é a tua expectativa com relação a isso? Porque partindo do princípio que não é mágica, não é um remédio, é trazer do inconsciente aquilo que não se vê a olhos nus para a consciência o que está acontecendo no teu campo. Ou Uhum. o que acontece, qual é o retrato, né? E qual é a narrativa do teu campo? E o que isso impacta na pessoa? Claro que a gente se restringe a um assunto bem específico que a pessoa traz. Não vai olhar a vida. Porque eu digo assim, constelação não é fofoca, né? Já aconteceu de uma pessoa, até mais de uma, me procurar. Quero saber, quero constelar. Ok, então vamos conversar. Não, é que eu quero saber se meu marido continua me traindo. Pô, vai numa cartomante, busca outra alternativa. A constelação não serve para isso. Em oráculos, né? Não serve para Exatamente. isso. E às vezes nenhum oráculo também tem essa capacidade ou essa necessidade única de falar uma Exato. resposta desse tipo. Não, e assim, quero saber se meu marido me trai, porque eu ainda não estou preparada para a separação. Oi? Mas o que tá fazendo aqui? Porque às vezes como assim, né? A gaúcha, como assim? Não é isso. Até porque aparece, às vezes, algum movimento na constelação que muitas vezes a gente, não é que a gente omite, mas a gente também, constelador, tem que saber o momento de falar. Sim. E como falar isso? Como falar. E também um momento de parar. Muito. Você fala assim, olha, aqui... Não é aqui final acabou. feliz, né, Fê? Às vezes não tem um final feliz. Todo mundo agora se abraçou. Às vezes hoje não é acabamos isso. Aqui. Não vamos conseguir chegar. Isso já aconteceu comigo também. Várias vezes. Assim, constelação encerra acabou. aqui, porque é isso, esse é o movimento. Né? E isso também, né? Porque a gente sabe que vai visitar cargas muito pesadas, cargas muito traumáticas. Às vezes é aborto, às vezes é abuso, às vezes é violência. Lógico, a gente nunca vai olhar para coisa positivada, gostosa, bonitinha. Enfim, isso traz um impacto também muito violento na pessoa. Como também ajudar, né? Como que você faz para dar essa devolutiva, para dar essa resposta, para trazer isso à tona, ou para caminhar com essa pessoa junto com ela, né? Eu acho que isso é importante, né? Como caminhar com a pessoa. Exato. Tipo assim, saber o momento certo. Porque os traumas muito profundos mesmo, entendeu? Eu acredito que, eu vejo que vocês fazem isso, é importante ter esse acompanhamento. É importante a gente construir esse chão, entendeu? Aos poucos, assim, para essa pessoa ela realmente ter uma base para poder receber o que vai aparecer, até porque quando vocês abrem, vem muita coisa mesmo, assim, e às vezes vem coisa que sai completamente, às vezes até do que a pessoa foi buscar. Sim. Aparece uma outra coisa, uma outra conversa na história, vem aqui porque meu pai, não sei o quê, de repente vai pra mãe, e a pessoa acha que, nossa, mas eu não tinha nada com a minha mãe, né? Ou então vai lá no bisavô, tataravô, enfim, vai entrando outras pessoas, outras situações, né, que vão aparecendo. E aí falar disso, assim, né, tipo, essa importância das pessoas construírem esse corpo emocional, né, tipo, que a gente fala no corpo, esse pé no chão, um pouco dessa terra, desse lugar, tipo, e saber que faz parte do processo, né, e como vocês estavam falando, assim, como vocês conduzem isso, e de às vezes até perceber que, tipo, olha, até aqui,
né? Vamos parar aqui. Tem você um vai continuar limite, depois. digamos assim, né? né? E a gente sente, né? Sente. Não é racional. Vai muito além. É dar espaço também para que o invisível se manifeste. Exato. Eu acho que a constelação... Porque é tem muito a ver. invisível, né? Mas não ausente. Então, e isso assim, quando a pessoa está sendo constelada, eu observo, tenho certeza, que muito que ao corpo, pessoa, ela começa a se cruzar. E essa é a resposta, não só dos representantes, mas principalmente dos representantes, mas também de quem está sendo constelado. Quando há ali, digamos, um desbloqueio de alguma coisinha assim, é como se o corpo. Então, assim, ó, o nosso abertura. corpo é divino, ele nos apresenta, essa é a minha opinião, todas as respostas. Perfeito, amiga, é isso mesmo. O corpo é o caminho. Bom, de uma coisa eu acho que a gente não tem dúvidas dos impactos, da força que esses movimentos terapêuticos têm, inclusive na nossa vida também, né? Sim. Então, não dá para falar, não deu para falar nem metade do que a gente ia querer dizer. Eu acho que nós vamos ter que continuar esse assunto. Quero aproveitar, pessoal, né, Fê? Siga o canal, curtir, compartilhar, tá? Compartilha com a galera, compartilha com os amigos. Deixa aqui pra gente nos comentários os relatos de vocês, histórias, dúvidas, questionamentos. Porque um bate-papo desse, gente, traz muito mais dúvidas, traz muitas mais perguntas. Na verdade, a constelação para mim foi bem isso. Assim, eu saí cheia de perguntas, cheia de questionamentos e de novas rotas no sagrado, né? Exatamente. E quem quiser vivenciar com a gente algumas vivências, algumas buscas a respeito da constelação, a gente puxa também esses movimentos. Sim. Né? Então, estamos aqui abertos para isso e queremos saber de vocês também quais as experiências de vocês frente a todas essas histórias mágicas. E reais, né? E reais. Reais. A respeito da família de cada um de nós. Amiga, a gente quer te agradecer muito pela acabou? tua presença. Já acabou. Vale, se tiver bastante comentário, bastante visualização, você volta, tá? Você volta. Quero te agradecer muito a você, a toda a sua família. Tá? Obrigada. É um presente te receber aqui. O presente é meu. É uma estar honra. junto de vocês e que fiquemos sempre juntos. Né? Obrigada, gente. É isso aí. Compartilhem, curtam, nos sigam, nos chamem. E vamos seguir juntos, né? Sim. Juntos é mais fácil e mais leve. Quem precisar de constelação, corre atrás. Sharon e Felipe, os dois, viu? Esses dois aqui são maravilhosos. Beijo, gente. Obrigada, Até a próxima. Tchau. Tchau.